Olá, hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante relacionado à saúde mental, sobre medicação psiquiátrica. Quando a gente vive no Brasil, já tem essa questão de pensar: tomo remédio psiquiátrico ou não tomo? Vou à terapia ou não vou? Mas quando a gente mora fora do Brasil, que a gente está mais desamparado, que a gente está mais vulnerável, que a gente está mais sensível às questões, que a ansiedade nos come por dentro, que a depressão fica mais fácil de nos atacar. Então, esse tema ele se torna muito mais importante na nossa vida, e dar as costas só nos traz mais sofrimento, só faz com que a gente tome decisões erradas, faz com que a gente regrida em muitos casos, faz a gente perder oportunidades interessantes na imigração, faz a gente perder amizades, enfim, nada é positivo, nada. Então, é um tema que a gente precisa ter muita cautela e é um tema que tem que ser levado a sério, tem que ser levado muito a sério. Então eu vim trazer esse tema aqui para a gente discutir, para que você reflita com carinho e na hora de tomar a sua decisão, que você leve algumas questões em consideração. Então vamos lá. No consultório eu já vi gente de todos os tipos. Eu já vi gente que é aversivo total à terapia e foge da terapia como o diabo foge da cruz. Assim como eu já vi gente que leva a terapia numa boa e acha que o remédio psiquiátrico é a maldição de todos os tempos e faz terapia se precisar 7 dias por semana, mas não toma remédio psiquiátrico de jeito nenhum. O que é o correto? O correto é analisar cada caso e buscar sempre o equilíbrio, sempre. Isso eu aprendi com o meu primeiro psicólogo. Nos meus 20 aninhos, assim, quando eu fiz minhas primeiras terapias, eu aprendi que a gente tem que buscar o equilíbrio. Nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro. Se precisar fazer terapia, a gente faz terapia. Se precisar de remédio psiquiátrico, a gente toma remédio psiquiátrico. Mas saber quando eu preciso de um e quando eu preciso do outro? Vai aí de cada caso, né? Cada pessoa tem determinada necessidade. Eu não posso generalizar e falar todo mundo tem que fazer terapia. Não posso, isso seria uma baita irresponsabilidade da minha parte. Não é porque eu sou psicóloga que eu vou sair prescrevendo terapia para todo mundo, né? E a mesma coisa o remédio psiquiátrico. Tem gente que vai passar a vida inteira sem tomar um remédio psiquiátrico. Tem gente que toma remédio psiquiátrico sem necessidade. Nem todo mundo precisa. Nem todo mundo precisa de terapia, nem todo mundo precisa de remédio psiquiátrico. Assim como tem muita gente que precisa e não faz terapia e não toma remédio psiquiátrico. É um tema delicado mesmo. Então vamos lá, quero falar com você sobre pessoas que são aversas a um e a outro. Então vamos falar primeiro sobre as pessoas que fazem terapia e são totalmente contra remédio psiquiátrico. Eu particularmente tenho alguns casos, tá? Não é um ou outro, não. Alguns casos, sim, na minha clínica. O que acontece com esses casos? Acontece que o tratamento psicoterapêutico, ele tem um limite. Tem gente que faz a psicoterapia e só a psicoterapia basta. Perfeito, a pessoa vai levar o resto da vida dela ali numa boa, vai receber a alta e vai ficar tudo bem, porque ela não precisa de remédio psiquiátrico. Agora, tem gente que a terapia não consegue progredir porque a pessoa tá ali presa num determinado ponto da vida dela e ela não consegue avançar porque ela precisa de algo mais. E esse algo mais é o remédio psiquiátrico. O que acontece? A terapia vai mudar modo de pensar, vai mudar muitas vezes a forma de sentir e ela vai mudar comportamentos. O que o remédio psiquiátrico vai mudar? Questões químicas no cérebro. Então vai mudar a composição química cerebral. O remédio psiquiátrico mexe com questões bioquímicas, biológicas. A gente pode até dizer que são questões físicas. A psicoterapia vai trabalhar questões psíquicas e emocionais. Entende pelo que eu tô falando? Que um complementa o outro e que um precisa do outro em muitos casos para progredir. Dependendo do caso, um não vai andar sem o outro.
Porque assim, se a pessoa muda as questões bioquímicas cerebrais e ela não muda comportamento, não muda modo de pensar, não muda modo de sentir, que adianta ela mudar as questões químicas ali do cérebro dela? Ela mexeu na estrutura, mas o remédio psiquiátrico, ele é um paliativo, ele é algo momentâneo. Por quê? Porque se você para de tomar o remédio, volta tudo como era antes, se você não mexe na parte psíquica e emocional, entende? Então é algo paliativo. Agora, se por outro lado, mexe na parte comportamental, se você mexe na parte estrutural das emoções, mas você não consegue quebrar a barreira química do cérebro, a terapia é como dar murro em ponta de faca, porque é ali, ó, né? A psicóloga fala, o paciente ouve, mas ela não consegue executar. A psicóloga fala, o paciente ouve, ela entende muitas vezes, mas ela não consegue progredir, avançar, porque é uma questão química, entende? É difícil e isso vai propagando um sofrimento na paciente que é coisa de louco. Eu vejo isso no consultório, assim como eu vejo o paciente deslanchar quando começa a tomar o remédio. Lembrando, eu não faço apologia à medicação, não sou a favor de medicalizar todo mundo, mas tem casos que só assim, sabe? Medicar por medicar, eu sou totalmente contra. Tanto que muitas vezes, na grande maioria, as pessoas chegam para mim, porque eu tenho TDAH e eu preciso tomar remédio. Peraí. Quando a pessoa chega para mim com TDAH, eu já falo, peraí, que primeiro a gente vai resolver todas as suas questões emocionais. Depois, se não der certo, aí você começa a se medicar. Mas antes não. Então, assim, eu não sou a favor de sair distribuindo medicação, porque faz muito mal, tem várias consequências, é uma coisa muito séria e tem que ser administrada com muita responsabilidade. Mas tem casos que não tem como. Uma pessoa com depressão severa, você vai falar o quê? Vai fazer terapia pro resto da vida? Talvez a pessoa precise, mas ela não vai melhorar se ela não tomar. Tem casos que são casos psiquiátricos. Tem casos que não são. E aí, como que a gente decide isso? É a psicóloga que vai decidir? Claro que não. O psicólogo dá diagnóstico, mas essa decisão é uma decisão em conjunto entre o psicólogo e o psiquiatra. Mais do psiquiatra, porque é ele quem vai medicar. O psicólogo não medica. Então, precisa da medicação para avançar em determinados casos. Não são todos, eu sempre gosto de frisar. A maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes, não tomam medicação. Mas tem casos que precisam. E esses casos só avançam se tomam medicação e se a medicação está ajustada. Dependendo do caso, se é um caso grave, se é um caso que precisa, o combo terapia e medicação é o necessário. Principalmente em casos onde existe muito sofrimento, e se o sofrimento vem de muito tempo e já mexeu na química cerebral, então o remédio geralmente é bem-vindo aí na situação. Agora, vamos falar sobre o contrário. Quando o paciente não quer fazer terapia porque ele acha que só a medicação resolve. Tá cheio de gente assim também. Tá cheio de gente que fala, pra que terapia? Eu já tomo remédio e tá tudo certo, né? A pessoa prefere tomar 18 comprimidos por dia em vez de sentar lá uma horinha por semana para bater um papo. Resolve? Olha, se resolvesse a pessoa não tinha que tomar o remédio pro resto da vida, né? Isso já é um indicativo. Geralmente, quando a pessoa não faz terapia, não são todos os casos, tá? Mas existe uma tendência aí. Geralmente, a pessoa costuma apostar tudo no remédio. E aí, qual é o perigo disso? O perigo é que o remédio por si só não resolve a situação e a pessoa, para ter algum efeito, ela vai ter que tomar uma dosagem muito mais alta do que ela precisaria, o que já acaba danificando muito mais o organismo dela. Existe o risco dela se viciar no remédio, se for um remédio que age no sistema nervoso central. E provavelmente ela vai ter que tomar o remédio por muito mais tempo. Vou dar aqui um exemplo. Mariana, exemplo X, decidiu que ela vai tomar remédio psiquiátrico. Então ela começou com a dose mínima do remédio, mas ela tá tão mal, que ela não sai de casa, ela não se alimenta direito, ela não faz atividade física, ela não faz terapia, ela não quer saber de conversar com as amigas, ela não quer fazer uma atividade diferente num clube da cidade. Ela não faz nada. Ela passa o dia inteiro na frente da televisão. Às vezes ela não come nada, às vezes ela come 5 barras de chocolate em 2 dias.
Essa é a história da Mariana. Então ela foi lá, começou com a dose mínima, o psiquiatra receitou, passou 1 mês e meio, ela falou que não fez efeito nenhum, a psiquiatra aumentou a dose, passou 2 meses, ela reclamou que estava igual, o psiquiatra aumentou de novo, foi lá, falou que estava tudo igual, o psiquiatra já não sabia mais o que fazer, deu mais um tempinho, Mariana voltou na psiquiatra, falou que estava pior, o psiquiatra mudou a medicação, colocou uma mais forte, o estado da Mariana começou a ser crônico, Mariana foi só ladeira abaixo. Essa é a história da Mariana. Agora, vamos pensar no caso da Rita. Rita estava super mal, como a Mariana, super mal. Perdeu o emprego, estava lá triste da vida, na fossa, ficou na frente da televisão, comia tudo que via pela frente, de repente perdeu o namorado, estava péssima. Aí foi na psiquiatra. A psiquiatra receitou lá dose mínima e tal, medicação. Mas a Rita, diferente da Mariana, começou a fazer exercício físico. Já que ela estava em casa mesmo, decidiu fazer exercício físico. Decidiu frequentar também um grupo de imigrantes. Ah, tô fazendo nada mesmo, né? É gratuito, vou lá ver qual é que é. Foi lá. Nesse grupo de imigrantes, ela descobriu uma oficina para fazer currículo, para mandar o currículo dela para alguns lugares lá que ela nem sabia que podia mandar. Foi lá, fez umas amizades novas, já começou a se desenvolver. Ela ouviu falar lá de uma terapeuta interessante que entendia sobre migrações, então foi fazer terapia. Voltou na psiquiatra. E aí, como é que tá o remédio? Ah, acho que tá indo, né? Passou 2 meses, acho que eu senti um efeito. Ah, então tá bom. Então a gente não vai mexer na dose, nem na medicação, vamos ir. Então, diferente da Mariana, a Rita não precisou aumentar a dose, olha só, isso aí já faz diferença. Então a Rita foi lá, foi se desenvolvendo, arrumou amizade, de repente ela começou a fazer entrevista de emprego, logo mais ela já estava no emprego novo e ela foi se desenvolvendo, ela continuou tomando a medicação, estava indo na terapia e a vida dela não parou, e a vida dela seguiu. E ela continuou sem precisar aumentar. Ela estava com auxílio da medicação, mas ela estava com muitas atividades que apoiavam ela para ela não cair no fundo do poço, como a Mariana caiu. A Mariana não tinha nada. A Mariana se entregou. E o remédio psiquiátrico não faz milagre. Só ele, sozinho. Assim como a terapia sozinha não faz milagre. Veja, você precisa ter uma rede de apoio. Você precisa ter atividades que te sustentem. Você precisa ter propósito na sua vida. Porque quando o seu mundo cai, quando alguma questão de saúde mental te derruba, tem que ter algo ali para segurar você. Então veja, só o remédio psiquiátrico, ele vai ter que trabalhar muito, mas muito mesmo, para dar conta da sua ansiedade, da sua depressão, do seu toque, da sua fobia, entende? E não é justo com você mesma depender tanto de um recurso só. Você não precisa disso. Você pode e merece contar com todos os recursos disponíveis. Por que não? Por que não, se precisar do remédio, tomar o remédio? Por que não contar com a terapia? Por que não fazer exercício físico? Por que não ir atrás das amigas? Sabe, abraçar todos os recursos disponíveis. Não feche a sua mente. Não feche a sua mente. Vá atrás de tudo que está disponível para que você fique o menor tempo possível, o mínimo possível de tempo doente. Ninguém merece ficar doente. Ninguém merece sofrer. Você não precisa sofrer. Então, hoje, eu me despeço aqui deixando essa mensagem. E eu espero que você reflita sobre isso. Deixo aqui o convite para que você me siga no Instagram, no Threads, aqui também no YouTube. Te mando um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.